essa região aqui onde a gente está caminhando agora era para estar submersa, né? Então a gente vê que a água reduziu bastante, superando a seca histórica até então, que era de 2010, né? Atingindo a marca de 13 metros e 59 centímetros. Então a gente vê aqui todo esse cenário e a gente vê assim que está bem diferente do que é o habitual. Eu nunca, como eu falei para vocês, nunca tinha visto. Estou com 41 anos, nunca tinha visto uma seca dessa. E durante 10 anos, como eu falei para vocês, eu ficava só ali na ponta. E hoje eu tô aqui, ó. Olha ali, ó. Ali é uma luta ali, ó, que aquele amigão ali tá passando, entendeu? Aquilo ali tudo são pescador, entendeu? Aí é daqui que eles tiram, fazer que nem o seu alimento. E no momento hoje que nós estamos, tá tudo parado mesmo. Um dia desse o rapaz deixou a gente aqui por R$30. Desde a minha idade de 15 anos que eu tenho que molhar o pé todo dia na água, tá entendendo? Eu tenho observado muito aí com esses anos de experiência, que esse rio, cada ano ele muda, né? Mas na verdade as coisas estão mudando muito. A natureza tá informando que tem alguma coisa aí para acontecer, né? A seca dessa ficou muito dificultoso para nós pescadores, que a gente depende mesmo da água, né? E hoje os peixes estão tudo nos lagos presos e muitos lagos não tem mais nem peixe, porque a seca foi tão grande e o peixe desapareceu. Aqui não tem mais 20 centímetros d'água. Vou mostrar o local para vocês, aonde a gente fica quando ainda não teve essa seca como agora. Quando a água tá por aqui, nós fica por ali assim também, ó. Por ali, onde está aqueles matos, ali nós fica por ali no flutuante. Mas hoje, como vocês estão vendo, nós estamos para cá. Então é uma situação muito precária, entendeu? Muito precária mesmo, para todo mundo. Aí nós paguemos para trazer gelo e umas 2 cestas básicas, com 40 litros de água. No caso do meu marido, tá parado para ele também, entendeu? Por causa que as pessoas que dependem de lancha, que trabalham como lancheiro, né? No momento está tudo parado. Não sei nem te dizer o que é que está acontecendo. Se é realmente a quentura mesmo que está fazendo isso, né? Quando o rio está normal, é ótimo. A venda é ótima. Entra dinheiro legal, mas na seca ou tanto na cheia, fica horrível. Porque não tem produto, tem falta de produto. Fica mais difícil, aumenta os valores das mercadorias, então, e o movimento também fica fraco. E é assim, mas tá dando para levar. Vamos esperar o rio encher, que é para ver se tudo normaliza de novo. Paisagens transformadas radicalmente. Pelo menos 130 mil famílias atingidas. A gente sabe que tem um fenômeno do El Niño que vem ocasionando periodicamente grandes secas, mas que combinado com outros fenômenos como o aquecimento das águas do Atlântico Norte, vem gerando esse cenário cada vez mais extremo e mais frequente nos últimos anos. E a gente sabe que grande parte da solução desse cenário passa por ações conjuntas entre empresas, entre governos, ações que precisam da colaboração de várias pessoas, de várias instituições, principalmente de vários estados, para que somente com ação colaborativa, com comprometimento de vários setores, a gente consegue chegar numa solução para esse cenário que a gente está vendo agora. Agora ali para a região do Tarumã tem um flutuante que é mais assim, onde o pessoal vai para tomar banho, passar o sábado, domingo, aí estão tudo calhado lá. A previsão é de uma seca histórica, e só escutando, mas a gente não pode duvidar da natureza, a gente não pode contrariar a natureza e muito menos prever o que vem pela frente, né? Se a gente colocar setembro, outubro e agora o mês de novembro, a atividade flutuante já teve um prejuízo superior a 10 milhões de reais no Tarumã. Nós temos colaboradores, né? O turismo no Tarumã gera em torno de 4 mil empregos. Então a gente não podia deixar essas pessoas na mão. Imagina, a pessoa se vê ali com 30 e tantos funcionários, 40 e tantos funcionários,
que de uma hora para outra tem que ficar meses fechadas, pessoas meses sem trabalhar, e aí ele vai demitir todo mundo. E esse ano foi um ano atípico. Esse ano a gente passou praticamente o mês de setembro e início de outubro sem chuva aqui na região metropolitana. Então a gente teve muito problema não só em região desmatada, mas como em fogo em área de floresta primária, que em épocas normais, sem o verão extremo, a gente não tem. Com tantos incêndios acontecendo ao mesmo tempo, a fumaça tem prejudicado a saúde da população. A minha sala amanheceu branca de fumaça. Totalmente branca de fumaça. Aqui era tudo branco. Não enxergava nada para ali. Aquele verde ali sumiu. Tossi, era uma coisa horrível. E tinha dia que a gente não enxergava nem essa ponte aí, ó, que hoje vocês estão vendo. Nós não enxergava, tudo fumacento, só fumaça mesmo, entendeu? Quando a gente ia de carro, tinha gente tacando fogo na beirada da pista. Meu Deus, ninguém conseguia nem enxergar nada e a pessoa tacando fogo. Para mim, as pessoas que tinham que se conscientizar, que eu acho que isso melhoraria bastante, né? Com todos nós, a fumaça estava prejudicando a gente. O olho da gente ardia e encheu de olhos. Ninguém enxergava Manaus aqui. Estamos respirando agora em Manaus um ar que é 16 vezes pior que o recomendado pelo OMS. Grande parte dessa fumaça vem a partir dos focos de queimada, que é registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que esses dados vêm mostrando é que nesse último mês de outubro tivemos o pior mês em toda a série histórica dos últimos 15 anos. São áreas vastas, áreas grandes, às vezes de 3, 4 quilômetros de fogo, então você precisa de um efetivo muito grande e de uma logística e muitas vezes de apoio aéreo também. Se você for olhar a estatística, Manaus ele não tem muito foco de calor no município de Manaus mesmo, mas mais no entorno e é uma região que a gente tem muito problema aqui, que a gente chama a região do Arco do Fogo, que é nosso sul do estado. O ser humano é o principal, né? É os nossos atos, é o nossos que leva a tudo isso, eu tenho certeza disso. Isso prejudica muito nós, entendeu? Quem mexe com as florestas, que isso daí está destruindo. Porque a floresta para nós é vida, porque acho que se você não preservar, hoje em dia está aí, ó, o resultado de tudo isso. O ser humano está introduzindo cada vez mais o uso de uma ferramenta que pode escalar e que numa condição climática favorável pode gerar incêndios catastróficos. Isso que a gente viu em 2023 em algumas regiões da Amazônia. E também o fogo, ele responde muito a todas as mudanças no clima que estão ocorrendo. Mas o que a gente pode fazer para evitar que esse cenário ocorra dessa forma, no caso do fogo, é reduzir o uso do fogo na paisagem. Isso não é um fato recente, há muito tempo a Amazônia ela é vista com esse olhar de um território que tem que ser tirado, extraído as coisas. E esses efeitos, nós enquanto povos amazônicos estamos sentindo mais latentemente agora, né? Algo que está sendo maior visibilizado, mas os efeitos já são sentidos assim pelas populações ribeirinhas há muito tempo. Existe não só uma condição biológica, mas existe toda uma estrutura que faz com que os nossos povos amazônicos estejam sofrendo com essa fumaça e acredito que é isso que a gente precisa investigar e a gente precisa lutar. Além de haver toda uma desarmonização climática, também há uma desestrutura com o cuidado com o corpo, pois começam a surgir novas doenças com as comidas industrializadas, com as pandemias, por exemplo, que vêm ocorrendo, com a seca também. A seca, ela infelizmente também acaba trazendo novas doenças. A gente não pode fazer um discurso de dizer que outras pessoas estão agredindo a mãe natureza, né? Para agredir a mãe natureza, a gente agride primeiro dentro de nós, né? Depois a gente agride no espaço físico, né? Porque primeiramente nós temos que cuidar de nós, essas também são as palavras do meu pai, depois cuidar de outras pessoas. E as florestas são como uma casa para nós, nós temos uma conexão com a natureza, com as florestas, né? Com a água, com o rio,
com o céu, com o ar, quando nós destruímos ou quando nós permitimos, né, que outras pessoas destroem a floresta, queime, nós não estamos cuidando dos nossos corpos porque, como eu falei, ele tem uma conexão com a floresta. Em relação a tudo que envolve ao clima ou a educação, as questões climáticas principalmente, a da necessidade das pessoas ouvirem as pessoas indígenas, principalmente os nossos anciãos que já estão partindo, muitos já partiram, então eles têm bastante conhecimento em relação a como preservar, como lidar de forma respeitosa com a natureza. Assim como nas doenças, né, doenças humanas, a Terra aparentemente também está doente. A Amazônia ela está passando por um processo de transformação muito rápida, acelerada, por conta das mudanças de uso da terra. E a gente vê que essas transformações, com o avanço do desmatamento, tem causado impactos importantes ali nos sistemas ecológicos, vamos dizer. A gente tem que olhar para a Amazônia e entender que a Amazônia é uma das regiões mais biodiversas do planeta, quer dizer que é uma das regiões onde há a maior riqueza de espécies, animais, vegetais, e temos aí diversos tipos de ambiente, florestas mais altas e fechadas, florestas mais baixas e abertas, até áreas de savanas, áreas de florestas inundáveis. Nós, claro, passamos naturalmente por ciclos que se alternam de ciclos mais chuvosos e menos chuvosos, né? Então nós temos percebido, né, que essa dinâmica ela tem se alterado nas últimas décadas e afetando drasticamente todas as formas de vida da região. Desde o dia 22 de outubro, já foram encontradas 75 carcaças de animais no maior lago da cidade. É importante lembrar que ambas espécies se encontram classificadas com ameaça de extinção. Então, você imaginar que uma coleta deu 39 graus, né, a água. Você fica nesse ambiente por algumas horas, você já sente a pressão. Imagine o peixe que fica confinado nesse ambiente com essa temperatura durante alguns dias, né? E principalmente questão dos botos também. Então eles ficaram represados de maneira muito rápida, não conseguiram sair e ficaram ali naquele ambiente muito quente. Então, assim, claro, um ou outro consegue ser mais resistente, mas há aqueles que são mais vulneráveis, né? Isso acontece com toda e qualquer população, né, de animais, no sentido de alguns serem mais resistentes do que outros. Mesmo áreas protegidas sendo implementadas, o fato de termos processos de expansão da degradação e desmatamento sobre outras áreas acaba afetando esse equilíbrio dinâmico, de certa forma dinâmico e ao mesmo tempo frágil, que nós vemos aqui entre ambientes aquáticos e terrestres. Hoje em dia eu entendo que nós temos um desafio ainda maior, que é não só proteger o que já tem algum tipo de proteção institucionalizada, comunidades de conservação, territórios indígenas, territórios quilombolas, mas também garantir que as áreas ainda não protegidas sejam contempladas por estratégias de manutenção das paisagens naturais, da cobertura vegetal natural e dos fluxos todos envolvendo aí ambientes terrestres e aquáticos. E os pescadores sabem que depois de uma seca grande, pode ser que realmente quando as águas subam, realmente a gente tenha um efeito tardio de reprodução também dos peixes. Na região, eu acho que a gente precisa brevemente discutir, rever as normativas, os prazos de pesca e talvez o que a pesquisa já tem em termos de resultados, ver de que forma a gente consegue fazer medidas mitigadoras para diminuir o impacto dessas secas e enchentes. Na hora que você começa a derrubar a floresta, você diminui o calor latente e aumenta o calor sensível, que resulta no aquecimento da atmosfera. Com isso também volta menos água para a atmosfera. E queimando a floresta, né, você emite enormes quantidades de erosões. E isso durante uma seca severa, onde tem pouco vapor de água disponível na atmosfera, porém você tem várias partículas oriundas das queimadas, a nuvem não se forma. A formação de nuvem fica suprimida, né? Porque tem muitas partículas, mas pouca água. Então as gotas de água não se formam. A formação da nuvem demora a se formar, acontece em altas altitudes e volta
isoladamente, né, em forma de ventanias contemporâneas. Essas mudanças são por causa da ação humana, isso é importante, são ligadas ao aquecimento global. Isso leva à morte de árvores, simplesmente por falta d'água, porque quando a temperatura aumenta, qualquer planta precisa de mais água só para sobreviver. E aí não está mais chovendo. Então, muitos passam do limite de tolerância e vão morrendo em pé. Temos uma tendência significativa de aumento de cheias, né? Temos 9 cheias severas no século XX, a mesma quantidade de eventos de cheias extremas nesse século. Porém, ocorrendo dentro de uma janela temporal de somente 13 anos. E entre essas, as 4 maiores cheias no registro, né? E aqui temos as secas. E nas secas a gente não consegue detectar uma tendência significativa ao longo de 120 anos, né? Porque também houve secas severas com alta frequência aqui nos primeiros 60 anos do registro. Depois houve, né, um período, né, de mais de 30 anos sem uma seca extrema e agora novamente temos um aumento, né, da magnitude e da frequência das secas, entre elas as 2 maiores no registro, que é 2023 e 2010. Ou seja, a gente tem, né, nesses últimos 14 anos, que corresponde a 12% da série temporal, nesses últimos 12% da série temporal temos as 4 maiores cheias e as 2 maiores secas ocorrendo. Um consenso científico é que a Terra está aquecendo de uma forma desproporcional. Todos os anos estamos batendo recordes de temperatura, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera tem atingido marcas como nunca vistas, né? E isso tem um impacto no sistema climático do planeta Terra. Então isso é um consenso. Um outro consenso é que eventos climáticos extremos estão acontecendo em várias regiões do mundo e eles estão ficando mais frequentes. Com o aumento da temperatura, passando do marco de 1,5 graus acima da média antes da Revolução Industrial, que é bem perto, e aí aumenta muito o risco de perder a floresta amazônica. Então, esse é grave. Esse muda totalmente a percepção desses eventos, que essa está acontecendo é por causa do seu carro, do seu desmatamento, etc. A emergência climática é como se fosse um pêndulo que tem o seu balanço natural. Contudo, com a ação humana, principalmente a emissão do gás de efeito estufa, tem aumentado a amplitude, de modo que agora nosso pêndulo está tendo um balanço mais violento. E essa violência se traduz em eventos climáticos mais severos, com chuvas mais intensas, secas mais intensas, tempestades, estiagens, e eventos que põem em risco cada vez mais a existência da população humana nesse planeta. O desequilíbrio vai acontecendo, vai avançando, né? E a tendência é que surge mais doenças que a gente nunca viu na vida, né? Portanto, nós temos que reconectar, reequilibrar o nosso corpo, o nosso espírito. A partir disso, cuidar da mãe natureza. A partir do momento que esse território é invadido por questões agrárias, de garimpos e tantas outras questões mesmo de queimadas, isso afeta todo um ecossistema, né? O ecossistema, e falar dessas cosmovisões dos povos da Amazônia, é falar que a saúde do ser humano está integrada com a saúde da floresta, né? Nós precisamos de uma grande escala nas nossas estratégias, tanto de proteção de território quanto de desenvolvimento de ações produtivas, para que a gente possa ter esse cenário mais positivo e aí estabelecer um modelo de desenvolvimento regional que seja diferenciado desse modelo que usualmente é utilizado, em que
está calcado e está baseado no desmatamento e na degradação de ambientes naturais. Se a gente vê a Amazônia como um ente vivo, a gente precisa entender, diagnosticar todos os problemas que acontecem e impactam os serviços ecossistêmicos da região, impactam a relação entre esses serviços e as atividades humanas, né, para que realmente a gente possa prescrever alternativas e soluções para reduzir os impactos tanto das mudanças climáticas quanto da mudança de uso da terra que é gerada pela ação humana. Tem que diminuir as emissões globais em 43% até o ano 2030 e depois mais 84% até 2050, para não passar de 1,5 graus, esse limite que realmente é um ponto de não retorno em várias maneiras. Então, tem que tomar as medidas agora, não é de esperar 6 anos e de repente diminuir tudo, você tem que começar desde já. Então, é preciso tomar as decisões difíceis, que incluem não queimar mais combustíveis fósseis, vai ter que parar o desmatamento. O processo de desmatamento ele termina com fogo, né? A floresta é derrubada, é deixada secar e aí queimada. A redução do desmatamento ela gera vários benefícios para a saúde da floresta e para deixar a floresta menos inflamável. O bem viver, né, significa dar importância, né, para os nossos especialistas. Esse seria o essencial, primeiramente. A partir do momento que o nosso corpo não está protegido, as coisas negativas vêm, ela nos ataca. Aí nós vamos morrendo ao pouco. A gente não morre, né, na hora, a gente vai morrendo aos poucos até o nosso corpo, né, acabar falecendo por inteiro. Então, primeiramente, temos que dar importância para o nosso especialista, né, nos cuidar, aprender sempre com eles, não esquecer, né, que nós somos pessoas da floresta, que nós temos essa conexão com a natureza. Se a natureza morre, a gente morre.